Boa tarde. A apresentação hoje do Portugal Português vai ser extremamente simples e rápida. Vai ser assim: estou em Évora e é para falar do Alto Alentejo. O mais difícil, meus senhores, é falar da música que vamos ouvir aqui, executada pelos senhores que estão atrás de mim. É aqui nesta bolsa de chita. O que é que temos aqui, Sr. Emílio? Temos pedras. Pedras, meus senhores. E para que é que servem estas pedras? Servem para fazer música. Bom, então isto é o desafio que eu vos lanço. Fiquem aí porque dizem-me, prometem-me e garantem-me que daqui vai ser música. Eu não sei como é que é possível. Como é que é possível estas pedras? Qualquer pedra dá música? Não é bem assim, não qualquer pedra não dá música. Então, música é estas pedras que são recolhidas, portanto, na Ribeira de Arronches ou no Rio Caia, portanto, são ribeiras que passam ali junto à Vila de Arronches e, portanto, não é qualquer pedra, portanto, têm que ser escolhidas, portanto, pelos elementos. E não é qualquer homem também que vai lá recolher as pedras, não é? São, portanto, as pessoas mais sabidas deste grupo, que são os mais idosos, que fazem essa recolha. Portanto, entre centenas lá aparece uma ou outra que realmente serve para fazer música. Mas como é que nasceu esta música de pedras ali em Arronches? Esta música de pedras nasceu ali em Arronches, talvez tenha sido recolhida junto de antigos pastores e, portanto, guardadores de gado do concelho de Arronches. Portanto, as pessoas mais idosas deste grupo fizeram essa recolha junto, portanto, dessas pessoas e, portanto, eles estavam já integrados no rancho folclórico de Arronches e, a partir daí, começaram a fazer música com pedras e com bastante sucesso. Parece que é um sucesso a nível mundial, ao que me consta. Sim, e, portanto, ainda há relativamente pouco tempo vieram do Canadá e, pronto, têm sempre feito muito êxito a qualquer parte onde se deslocam. Vejo aqui já a malta nova, portanto, não está em perigo de desaparecer esta música de pedras de Arronches? Julgo que não, portanto, é uma boa aposta esta juventude que está aqui atrás, que neste momento está a aprender, portanto, estão a ser ensinados pelo tio Carlos, que realmente é o professor deles. Tio Carlos é este senhor Sim, que está aqui ao nosso lado. Deixa-me dizer uma coisa, o Sr. Carlos, o tio Carlos, tem aqui no pulso estes instrumentos, é para quê? Portanto, isso é uns guizos, portanto, é também para conjugar bem o som com as pedrinhas e também umas esquilinhas que estão aí ao lado, portanto, é para realmente animar um pouco mais. O tio Carlos é autor de algumas das músicas que este grupo canta? Sim, como por exemplo a que vamos já ouvir a seguir, que são as saias do tio Carlos, portanto, é a recolha do tio Carlos. Tio Carlos, como é que se faz uma música, como é que se faz uma saia do tio Carlos? Umas saias de 4 pontos. Fazem-se lindamente. A pensar em quê? A pensar, olha, por exemplo, as pedras da Ribeira são custosas de arranjar. Para a gente é uma brincadeira, farta-se a gente de andar. Aí está. Diga-me só uma coisa. Isto aqui, qual é a função? Esta função... Tem uns sininhos, foi o senhor que descobriu? Descobri isto eu para nascer só as pedrinhas. E então pensei, não, eu tenho que fazer mais bulha para isto dar mais alimentação. E dá certo? E dá certo. Isto que está a gente a tocar as pedras e vamos trim. Tio Carlos, agradeço que vá para o seu lugar porque vamos ouvir as saias, meus senhores, na abertura deste Portugal Português, as saias do tio Carlos. Da Ribeira, ai bem todas as enchentes, as pedras da Ribeira, bem todas as enchentes. Vá ver qual é a primeira, ai que tem o som de frente. Vá ver qual é a primeira, e que tem o som de frente. Vá ver qual é a primeira, ai que tenho sofrente, as pedras são da Ribeira, vem todas as enchentes. Este grupo das pedrinhas, já não vai ter o igual. Este grupo das pedrinhas, já não vai ter o igual. A boa tomando orelhas, ai por terras de Portugal. A boa tomando orelhas, por terras de Portugal. A boa tomando orelhas, ai por terras de Portugal. Este grupo das pedrinhas, já não vai ter o igual.
Estas pedras são frente, ai na torre são todas iguais. Estas pedras são frente, na torre são todas iguais. Faz juntar muita gente, ai nas festas e arraiais. Faz juntar muita gente, nas festas e arraiais. Faz juntar muita gente, ai nas festas e arraiais. Estas pedras em frente, não tocam todas iguais. Pois, como viu, das pedras em Arronches faz-se música. Estou em Évora, já lhe disse, para falar do Alto Alentejo. A primeira reportagem que lhe vou apresentar é precisamente um roteiro pelo Alto Alentejo, essa região que, vindo do Tejo e descendo junto à fronteira, vai ter com a planície. É um passeio breve. Fica no meio, entre o Tejo e a planície. Montado e charneca, dão o primeiro sinal. Depois, sobre a Oriazinheira, confirmam que a planície está próxima. É o Alto Alentejo. Enquanto não chega à planície, o Nordeste Alentejano não rejeita a montanha e viu crescer até a Serra de São Mamede. Foi para estas terras que Martim Gil trouxe Rapetada Guiomar, viúva jovem, bela e rica, que ambos viveram no castelo que tinha no centro uma vide. Terra de Vide lhe chamaram, a que hoje nós chamamos Castelo de Vide. A terra mantém ainda calçadas irregulares, flores nas ruas, portas ogivais, tudo como no tempo do Era Uma Vez. Em frente, Marvão. Outra terra de lendas onde apetece parar e ficar sem que o tempo passe. No castelo, que guarda a povoação, é reconfortante o encontro com a beleza que os homens souberam preservar. Depois da Serra de São Mamede, a terra plana aparece a medo. Ainda não é o Alentejo da planície plena. Mais a sul, outra pequena elevação. É para os lados do Redondo. Serra d'Ossa. Outra mancha de verde que em tempos de Mouros recolheu frases. Do cimo vê-se quase todo o Alentejo. Adivinha-se até que a planície já vem e fica-nos a sensação que o horizonte vai para lá do horizonte. É neste universo de montanha e planície que vivem as gentes do Alto Alentejo. Gente que, diz o mestre Quilino, tem na vida interior uma vagabundagem de sentimentos e de emoções que acaso a sua origem explica. É essa melancolia que por vezes passa pelo canto que começa a ouvir-se. Dizem que este alentejano é pouco religioso, mas acho que quem ama a terra como este alentejano tem de lhe respeitar os ciclos e de interiorizar uns mistérios que só a fé consegue resolver. Mas isso seria outra discussão. O Alentejo de que vou falar hoje fica entre o Tejo e a planície. O Montado e a Charneca dão o primeiro sinal. Depois, o Sobreiro e a Azinheira confirmam que a planície está próxima. É o Alto Alentejo. O Alto Alentejo está visto, falou-se das terras, agora vou falar das gentes. É o tal perfil do alentejano, a tal peça ou o tal perfil que nos vai dar indicações sobre a alma alentejana. O alentejano é garboso, vaidoso e hospitaleiro. A campina interminável faz que lhe falte o sentimento de finito e de definido. Brioso, fugazão, hospitaleiro e comunicativo, é sincero no que diz e no que faz. É o mais taciturno dos portugueses e a religião é indiferente. Trabalha com dignidade, é sensual e melancólico. Já lhe disse que quem recebe este Portugal português é a cidade de Évora, uma cidade antiga que se soube adaptar aos tempos modernos. Na antiguidade recebeu muitos monumentos que ela doou a todo o mundo e por isso Évora é hoje património mundial. Quem fez a reportagem, ou melhor, quem andou pelas ruas desta cidade que é centro nevrálgico do Alto Alentejo, foi a Isabel Missó. A história das suas origens é ainda um tanto obscura, mas ninguém duvida que na época do domínio romano era já terra importante. Os monarcas portugueses, principalmente os da dinastia de Avis, fizeram de Évora local de habitação e centro político. Aqui se reuniram as cortes pelo menos 2 dezenas de vezes a partir de 1282. Esta é uma cidade que tem sabido ao longo do tempo afirmar-se no aspecto artístico e cultural e não nos podemos de forma alguma esquecer da enorme importância da universidade, que
fez até com que a cidade ganhasse outra animação e conhecesse novos negócios, como o aluguer de quartos e casas, aliado a um maior movimento de tascas e restaurantes, e Évora bem o necessitava. À semelhança de outros distritos do interior, também este perdeu muita da sua população, especialmente entre 1960 e 1991. E se era uma região predominantemente agrícola, tudo se alterou a partir da década de 80, quando o setor terciário começou a empregar a maioria da população ativa. Mas não há como duvidar que uma das maravilhas desta cidade são os monumentos. A Sé Catedral, fundada no século XIII, em estilo romano-gótico, é um templo grandioso e imponente. Dizem ser a maior catedral portuguesa. A 2 passos da Sé está a única construção romana que existe em Portugal, o Templo de Diana, cujo nome não se percebe ao certo de onde vem, até porque é até hoje ignorado a quem foi este templo dedicado. Apenas se sabe que data do século II. Bem mais recente, mas de enorme importância, é também o aqueduto da Água de Prata, e porque até ao século XVI a população de Évora se abastecia de água nos poços existentes dentro da cidade, o que causava de tempos a tempos grandes problemas, Dom Afonso III encarregou o arquiteto Francisco Arruda de estudar e realizar um processo eficaz de abastecimento de água à cidade. E assim surgiu este aqueduto, cuja área mais grandiosa se situa sobre a estrada da Circunvalação. Foi inaugurado com pompa e circunstância a 28 de março de 1537. Estes são apenas alguns dos muitos monumentos que merecem uma visita numa cidade classificada de cidade-museu. Neste Portugal português, já lhe falei do Alentejo dos dias de hoje, já lhe falei do Alentejano, já lhe falei de Évora. Mas agora vou-lhe mostrar um Alentejo de outros tempos. Um Alentejo que passa por antas, menires e grutas. É um passeio que vale a pena fazer. Uma forma de conhecer o Alto Alentejo é visitar locais que em tempos foram ocupados por outros povos. É essa viagem que vou fazer. Começo a viagem em terras do Crato, onde se multiplicam antas, cemitérios de outros tempos. Desço até terras de Montemoro Novo e paro no Escoral, onde a arte feita por gotas de água combina com desenhos feitos por homens há muitos anos. Quando aqui vier, aceito por companheiro de viagem o Sr. Francisco, homem que sabe ler tudo o que as pedras dizem. É as gravuras da cabeça dos cavalos. Aí. São 3. Aqui é o mais pequeno, aqui é o maior e aqui é o outro. Que só sei as orelhas que a camada calcata pô. Deve ser o pai e a mãe e o filhote. Estão sobrepostas uns nos outros. Olha, o bisonte, aqui é a parte do queixo, mas é a parte da frente da mão. Uma grande barriga e aqui a parte atrás, mas aqui o revito. O resto desapareceu, um bocadinho aqui ao pescoço e um bocadinho da cabeça, que é a castela que foi tapando nelas. E aqui já é a parte de trás do outro, olha aqui. São dois bisontes a lutarem um com o outro, uma espécie de 2 bois. Este vai para lá e aquele vai para cá. Regresso à superfície e tomo uma direção de Évora e outra surpresa. O menir, diz-me a experiência, indica por norma que outras coisas há por redondezas. Insisto e encontro. Às pedras, que eu agora vejo, chamo os alentejanos talhas, mas são mesmo pedras. A sua função permanece um mistério. Há quem diga tratar-se de local de encontro de clãs para fazerem a paz, para celebrar a vitória ou então para local de culto. Mais abaixo, para os lados de Reguengos, novos menires, enormes e fálicos, e sob o olhar do castelo de Monsaraz, lá está a Xerez. O que terá sido? O que terá aqui acontecido? Se a gente vai rezar, por exemplo, à igreja, durante essas pessoas, penso eu, que adoravam uma pedra desta. Juntavam-se em comum e adoravam uma pedra desta. Bom, deixemos isso para a história. Para os lados de Jurumenha, em locais de pequena elevação, existiu o deus indovélico a quem Viriato e seus homens rezaram. O templo desapareceu. O deus era este. Crenças e fé de outros tempos, deuses de outra fé, de outro Alentejo. E para fechar esta primeira parte, mais música feita com pedras de Arronchas.
É diga-me lá, Monte das Furadas. a saia do Monte das Furadas. Minha terra é Arroxe, um trecho da Porto Alegre. Minha terra é Arroxe, um trecho da Porto Alegre. Onde quer que eu chegar, quero ver tudo alegre. Onde quer que eu chegar, quero ver tudo alegre. Onde quer que eu chegar, quero ver tudo alegre. Minha terra é Arroxe, entre tudo é Porto Alegre. E o bela chega à janela, vem ouvir o cantador. O bela chega à janela, vem ouvir o cantador. Venha ver se ainda conhece as vozes do teu amor. Venha ver se ainda conhece as vozes do teu amor. Venha ver se ainda conhece as vozes do teu amor. E o bela chega à janela, vem ouvir o cantador. E ó vida da minha vida, ó vida do meu viver, ó vida da minha vida, ó vida do meu viver. Pra que quero eu a vida, eu nasci para morrer. Pra que quero eu a vida, eu nasci para morrer. Pra que quero eu a vida, eu nasci para morrer. Ó vida da minha vida, ó vida do meu viver. E a segunda parte deste Portugal Português, em que estou a falar do Alto Alentejo. E depois da música feita com pedras, vamos ao folclore de Montemor. Comigo está o Sr. Joaquim Roque. Diga uma coisa, não é muito frequente vermos no Alentejo ranchos folclóricos? Eu penso que, se não é frequente, deveria ser. É pena, não é? É pena, porque no Alentejo também há folclore dançado. O que é que marca esse folclore? É algum tipo de folclore alentejano ou é de regiões periféricas ou de onde vinham pessoas a trabalhar no campo? O Alentejo também se divide em termos de folclore. E há uma parte do Alentejo que tem as tradicionais saias. Já ouvimos aqui na primeira parte pelos homens de Arrões. Exatamente. Portanto, isto digamos que será do Alto Alentejo, né? Do Alto Alentejo. E temos depois outro tipo de modas dançadas que também são com características alentejanas. Todas as modas que sejam puladinhos e polqueados são realmente com características. Só uma coisa, agora estou-me a lembrar, não há um bocado uma contradição. Geralmente tem-se uma ideia do alentejano um homem triste. E o folclore que me está a falar é um folclore alegre. Embora seja um folclore alegre e tenha talvez uma vertente alegre, também tem a outra que mostra o que é o folclore no Alentejo, o que era a vida das pessoas no Alentejo, por exemplo, no final de um dia de trabalho, debaixo de um sol, por vezes escaldante, as pessoas quando chegavam à noite, juntavam-se, aparecia um harmónio, um acordeão e dançavam. Tocava lá a minha gente. Exato, não é? E nessa altura não podia haver muita força, não é um folclore com muito ritmo, com muito Há marcações específicas no vosso folclore?
Não há marcações específicas, embora haja uma característica própria das modas alentejanas, não é? Mas específicos são os trajes que aqui temos. Sim, e isso que é um sem grande dúvida. trabalho de recolha vosso, não é? É verdade. Esse foi o nosso primeiro trabalho, começámos por aí e depois então veio todo o resto, não é? E as músicas, como é que fazem? É a recolha ainda de memórias vivas, ou vão aos livros, ou organizam festivais? Como é que se faz uma recolha de uma música vossa? É um trabalho engraçado. Primeiro que tudo temos que conhecer as fontes que podem eventualmente dar essa ajuda ou essa recolha, não é? Nós recentemente fizemos uma experiência que foi realmente um êxito, foi juntar cerca de 20 tocadores de harmónio, de velhos harmónios, que alguns deles estavam arrecadados há muito tempo. Juntámos cerca de 20 tocadores de harmónio, cada um tocou, enfim, o que lhe veio à memória, e daí realmente nós podemos tirar uma riqueza em termos de modas alentejanas. Agora, fala-me da riqueza dos trajes. Deste aqui, por exemplo. Este traje é o traje da mondadeira. A mondadeira é uma profissão... Já não há. Exato, é uma profissão que neste momento está completamente extinta, foi substituída pelas mondas químicas, não é verdade? Portanto, a mondadeira trajava com as abas de chapéu voltas para baixo, porque normalmente no tempo da monda também era tempo de chuva. Então as abas voltas para baixo para que a água escorresse mais depressa. O avental dobrado para que não andasse a bater na seara, não é? E o sacho, portanto a ferramenta com que a mondadeira arrancava as ervas. Ao lado. Ao lado, o traje típico alentejano, não é? A ceifeira. Portanto, toda a gente que semeia pensa em colher. E de antes eram assim, que ranchos, grupos muito grandes de homens e mulheres iam para o campo e era assim que faziam a colheita da seara. Portanto, uma ceifeira... como o chapéu diferente da mondadeira? O chapéu volta para cima, exatamente, porque não havia chuva nesse tempo. O lenço é posto da mesma maneira? O lenço, sim, porque havia um velho ditado que dizia: o que guarda do calor, guarda do frio, o que guarda do frio, guarda do calor. Mas tem uma nos braços, já tem... não, também tem ela, não é? Uma espécie de manguitos. Sim, tem os manguitos. Depois tinha os canudos para pôr nos dedos, para se poder proteger de algum golpe. Portanto, aqueles canudos serviam para pôr nos dedos. E tinha uma sacola. Sim, e portanto, além levava a merenda. Exatamente. Ao lado temos um pastor e há uma primeira coisa que tem que dizer do pastor. Tem um pau, um varapau, e tem ali uns traços. Sim. Não é? Aquele, para que é que são aqueles traços? Aquele pau tem um nome próprio, que chama-se gravato. Gravato? Servia para apanhar as ovelhas pelas patas, sim, à distância. O pastor não precisava de chegar muito perto delas para as conseguir apanhar. Aqueles traços são a conta de borregos que havia naquela altura. Portanto, os pastores, alguns deles não sabiam contar. E à medida que os borregos nasciam, eles faziam ali um traço. Depois diziam ao patrão: olha, conte-os, são estes. Tem que ser tantos quanto os que aqui estão. Exato. Ali, portanto, não levava a comida, não é? Sim, é o tarro. O tradicional tarro de cortiça, onde mantinha quente a comida durante algumas horas. Diga-me só uma coisa, ao Sr. Joaquim Roque. É fácil manter um rancho folclórico no Alentejo, em qualquer parte do país? Olha, eu agora já posso dizer, assim, muito à vontade, é fácil. O que é preciso? É fácil. É preciso semear e saber semear. Para colher? Para colher. Está bom. Agora, já semeou, está a colher. Já, é verdade. Viu que apostou na Mota Nova? Sim, sim. O que é que vamos dançar aqui agora para abrir? Vamos dançar um bailarico e depois uma dança tipicamente campaniça, uma dança da nossa região que se chama Puladinho. Mas para já o bailarico. Para já vamos então, ficar com o meus bailarico. senhores, vamos ficar com o bailarico dançado por homens e mulheres de Montemor. Ora bate o pé no chão, ora bate ao lindo amor e amor do meu coração. Ó rapaz do chapéu preto, os teus olhos eu invejo. Olha lá o bailarico, a moda do Alentejo. Ó rapaz do chapéu preto, os teus olhos eu invejo. Olha lá o bailarico, a moda do Alentejo. Ora bate, 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 ora bate o pé no chão, ora bate ao lindo amor e amor do meu coração. Ora bate, 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 ora bate o pé
foi o folclore de Montemor na abertura da segunda parte deste Portugal português. E agora, meus senhores, tinha uma certa dificuldade em falar da peça que vai ver a seguir. É que uma das normas dos jornalistas impede-me de usar adjetivos. E eu, francamente, não consigo falar das tapeçarias de Porto Alegre sem usar adjetivos. O melhor é mesmo ver a reportagem. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, grande, tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela, cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia da tênue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traços. Palavras do poeta, versos de Régio. Mas hoje não vou por aí. Não vou andar pelas ruas floridas da cidade, entre casas com sacadas em ferro forjado. Em Porto Alegre, vou falar de tapeçarias, de arte, meus senhores. Vou falar de um mundo das cores, do mundo de transparências. Vou falar do milagre de recriar a imperfeição. É um mundo de gestos para lá do muro dos fios. Quem manda nesse mundo? As cores, claro. Os olhos, é evidente. Mas os dedos, meus senhores, são eles que escolhem, que separam, que unem. São eles que respeitam a criação, que definem a sinfonia de cores nascida da mistura de tons. O milagre acontece aqui, quase em silêncio. Acontece assim. Recebido o quadro, dá-se-lhe a dimensão necessária, isto é, amplia-se. Depois do estudo das cores, há a seleção dos tons e cada um recebe um número. É o milagre da paciência. Pode levar 6 meses, 4 meses de escolha de cor, 6 meses até 2 anos, numa seleção de uma tapeçaria complicada, cheia de matizes, cheia de transparências. É extremamente difícil e moroso fazer o estudo da cor para respeitar e ser fiel ao original. Feita a seleção, armado o tiar, tudo começa. É o trabalho dos olhos e dos dedos. É o princípio da criação. Temos, por exemplo, esta tapeçaria, que é um cartão do Jorge Martins, feito para tapeçaria, encomendado para uma série de tapeçaria, e que é uma prova da habilidade das tecedeiras em poder tecer toda esta riqueza de tonalidades e formas, todo este movimento. E para acontecer a perfeição, trabalha-se à dimensão da quadrícula, ao tamanho do milímetro. Se o pintor trabalha com cores definidas, menos tempo é necessário para a seleção das cores. Se usa degradês, matizes, batidos, mais tons são envolvidos. E aqui trabalha-se com 7.000 tons, os tons necessários para ir além do arco-íris. Temos a paleta de cores, temos os novelos que vão servir, que estão para a tecelagem da obra, preparados para entrar. E a tecelagem é feita do lado do avesso, do lado de trás da tapeçaria, em que o desenho de tecelagem é posto ao nível dos olhos da tecedeira. Portanto, temos o desenho de tecelagem e a tecedeira segue linha por linha, ponto por ponto, que corresponde a um quadradinho. Lê o número da cor, todos os novelos estão catalogados e, portanto, vai sendo fiada a fiada. Ponto por ponto, a tapeçaria vai nascendo e formando o desenho. Paremos junto desta tapeçaria que recebe os últimos retoques. O autor pintou um cavalo. Em Porto Alegre há milagres. Milagres feitos por dedos que pintam com linhas o que o pincel teceu com tintas. Mas com linhas, parece até que a emoção é maior. Pelo menos, é mais suave. E já que estamos com a mão na massa, isto é, já que estamos a falar de artesanato, viajemos então até Nisa, onde as gentes gostam tanto dos bordados que um dia sonharam que iam bordar o barro e quase que o conseguiram. Parece, mas não é. Não é uma pintura, não senhor, é um bordado. E este parece uma renda, mas também não é. É outro bordado. Artesanato de Nisa, se quisermos. Como terra, Nisa fica no Alto Alentejo, perto do Tejo. Diz-se que Nisa gosta tanto dos bordados que até quis bordar o barro. Nasceu assim a olaria, onde a linha branca do bordado imaginário é feita com pedras de calcário
que antes de ser partido vai ao forno para aquecer muito bem. Ceniza soube bordar o barro, também o fez de forma encantadora com fios. É verdade que a tradição esteve mesmo por um fio, mas um curso de formação em gafte garante que os bordados têm vida quase eterna. E veja como aqui se trabalha, como aqui se faz o ponto do grilhão. Além também está a tecer já ali o alinhavado, porque já está desfiado, como os senhores estão a ver. Já está ali feito os buraquinhos e a senhora agora está a fazer... Além está a bordar? Além está a bordar a ponte de cadeia. E aqui continuam a ser... E aqui também os alinhavados, que é uma Podemos toalha ver como é que isto bastante fica. rica. Chama-se uma... Isto é uma toalha de rosto, como diziam antigamente. Portanto, lá está, novamente, aqui o bordado do alinhavado de Nisa, bastante antigo, acompanhada com rendas de birlos. Sim, ali ao lado... É uma colcha de crochê com tiras bordadas a pontos cheios. Aqui está a casear ainda um pano. Está ainda não está... Ali está a desfiar também. Na mesma... O mesmo sistema do alinhavado ali antigo. Aqui tem alinhavado, tem o ponto de cadeia. Este é o São ponto de cadeia, quadros. é? Sim, sim. Quadros. É para fazer quadros, não é? Sim, sim, para quadros. Os alinhavos são os mais famosos, mas há outros. Veja esta toalha. Esse aqui são também os alinhavados de Nisa, juntamente com o recholier, exato, com bainha aberta, que é a seguir, e depois com renda de birlos, que é exato, que é bastante antiga. O que desapareceu, parece que definitivamente, foi a tradição destes trabalhos serem feitos na rua à luz do sol. Era assim que as meninas solteiras e casadoiras preparavam o enxoval. E assim nasceram rendas, toalhas, colchas e este coberjão que mais parece um mar de cores num fundo preto. O coberjão era como antigamente, usavam ao fundo das camas ricas de alinhavados, metiam ao fundo e... É uma espécie de colcha ou de cobertor de cama? Sim, nós agora chamamos-lhe cobertor. Antigamente é que chamava e punham um enfeite de laço ao fundo da cama. Uma relíquia, minha gente. A personagem da reportagem que vai ver chama-se Mário Lagartinho e há 40 anos, quando começou a trabalhar no barro, não gostava nada da profissão que o pai lhe tinha dado. Hoje é com muita vaidade que falam das peças e da obra que vai ver na reportagem. Dá gosto ver a perícia com que trabalha. Toques suaves, mas ao mesmo tempo firmes, fazem sair destas mãos belas peças de barro, como as bilhas de água fresca, as cantarinhas ou os moringues. Mesmo ao lado do mestre está uma bancada onde trabalham as mulheres. Têm a seu cargo o acabamento das peças e, para isso, utilizam pequenos moldes de gesso que enchem de barro e mais tarde aplicam nas peças, todas feitas no torno, por um homem que, quando se iniciou na profissão, nem gostava do que fazia, já lá vão 40 anos. Tudo se alterou e, aos poucos, Mário Augusto Lagartinho ganha o gosto pela arte. É na sua olaria que nos mostra alguns dos trabalhos que costuma fazer, mas de uma coisa nos avisa à partida. É fundamental, para que as peças saiam com qualidade, que o barro esteja muito bem sovado. Só assim está em condições de ser trabalhado. Está sentado, vamos retirar a parte de fora do gregal. Marca-se no fundo e agora puxa-se para cima. Aos poucos começa a adivinhar-se a forma de uma garrafa. Uma meia cana serve para alisar o quase recipiente e só mais tarde se começa a puxar o gargalo. Um trapo de veludo corrige alguma pequena imperfeição e a peça está pronta, devendo agora secar ao sol. Feita a garrafa, e porque o mestre nos está a ensinar a fazer um conjunto de 3 peças, passamos a ver como se faz um prato. O Sr. Lagartinho garante-nos que nada é mais simples de fazer. O processo repete-se. O barro é centrado e, com a perícia a que já nos habituámos, rapidamente fica pronto.
O copo é a última peça que nos vai ensinar a fazer. Utilizam-se as mesmas técnicas e a peça surge com a mesma rapidez. Com uma linha de cozer, o copo é então separado do resto do barro e está feito o conjunto das 3 peças. Esta peça já foi pronta, já está seca. E depois vai para as mãos das mulheres e elas é que fazem estes desenhos, um riscadorzinho, e depois este picotado é com um pazinho, vão picotando isto tudo. Vai ficar assim, como é que está. Os sítios aqui é polido, está liso, e fazem os desenhos que vêm na ideia, não é nada por forma. E realmente o copo também nem condiz uma coisa com a outra, porque é tudo diferente. E desta forma se trabalha o barro na Vila Alentejana de Estremoz, uma arte fascinante e não há como negar que dá gosto ver o mestre trabalhar. Vamos falar de uma terra que tem 2 fortes e um aqueduto. Não faz ideia que terra é, mas o Paco Bandeira já cantou e disse que dela via Badajoz. É de Elvas, claro. Elvas é povoada desde a pré-história. Foi local por onde passaram vários povos. Aliás, as fortificações que aqui existem fizeram desta a mais imponente das praças fortes portuguesas. Lá no alto, o castelo, muito antigo, e as muralhas que circundam toda a cidade. Também o aqueduto é imponente. Construído às custas dos impostos lançados à população, tem 31 metros de altura e cerca de 6 km de comprimento. Ladeiam a cidade 2 montes e em cada um deles foi construído um forte. De um lado, o Forte da Graça, do outro, o Forte de Santa Luzia. Qual deles o mais estragado, saqueado e ao abandono? O Forte de Santa Luzia data do reinado de Dom João IV e foi construído pelo engenheiro flamengo Cosmander entre 1641 e 1648. A Praça do Forte chegou a ter em tempo de guerra uma guarnição de 7.000 homens, sendo no começo do século XIX defendida por 557 peças de artilharia. E este é o estado em que atualmente se encontra, completamente destruído e abandonado. O exemplo mais gritante dos atos de vandalismo que aqui tiveram lugar é a capela, ou melhor dizendo, o que dela sobrou. Igualmente maltratado está do outro lado da cidade o Forte da Graça, a que também chamam de Forte do Lipe. A história diz-nos que teve as suas origens numa pequena ermida com a evocação de Nossa Senhora da Graça, que já no século XIV existia neste local. As ruínas da ermida desapareceram quando se iniciou a construção do forte por ordem do Conde de Lipe, na altura o comandante do exército português. Ainda hoje, e apesar do estado em que se encontra, é considerado um modelo da arquitetura militar, já que tanto a capela como a casa do governador podiam, em caso de necessidade, transformar-se em castelos inexpugnáveis, mas por volta de 1894 foi transformado em depósito militar. Esta cela era utilizada como uma cela de castigo. Estas portas eram sempre fechadas, estas duas. E ainda se nota aqui o gradeamento, no qual os presos não podiam passar. A comida era passada por aqui, o espaço suficiente para entrar um prato. Eles, enquanto estavam aqui, por ser cela de castigo, tinham que permanecer às escuras. Se podem ver, não dá para ver. Por ser um buraco escuro, não dá para ver. O espaço pequeno, no qual eles tinham que permanecer. Assim é que eles permaneciam, completamente fechados. Alguns militares permanecem ainda dentro do forte, mas com uma missão diferente, de vigiar e impedir ainda mais a sua destruição e pilhagem. E é lá no alto do forte que se tem uma das mais bonitas vistas da cidade e arredores. Mesmo assim, não conseguimos esquecer e ficar indiferentes ao mísero estado em que os 2 fortes se encontram. E se já não vale a pena questionarmos como foi possível terem chegado a este ponto, a questão então é outra. Como é possível que quem detém poder para tal neste país nada faça de forma a restituir a dignidade a tão importantes marcos da cidade de Elvas?
Terceira parte deste Portugal português estou a fazer em Évora e que estou a falar do Alto Alentejo. E vir ao Alentejo, meus senhores, por obrigação e por devoção, tinha que ter mesmo cante alentejano. O que aqui vê atrás são os cantares de Évora, é o senhor Joaquim Soares, cante quase por obrigação. Sem dúvida, isto é uma obrigação de todos os alentejanos. Todos os alentejanos. Só que aqui neste grupo vejo uma coisa que quero que nos faça essa dúvida, a presença de senhoras, que não é frequente e que houve uma certa altura em que se dizia que não faziam parte. Não é verdade? Há muita coisa que se diz do Alentejo que não corresponde à verdade, e essa era uma delas. O canto tradicional sempre teve mulheres a cantar com os homens. Quando é que esse som aparecia? Normalmente esse som aparecia nos campos do Alentejo, quando os homens e as mulheres estavam a trabalhar, a apanha do grão, a ceifar, a mondar, enfim, todos esses trabalhos sazonais, faziam com que homens e mulheres se juntassem para trabalhar e aí cantavam em conjunto, porque tinham que passar o dia em conjunto. Quando de manhã, de madrugada, se deslocavam, porque normalmente, há 30, 40 anos atrás, homens e mulheres deslocavam-se das suas casas para ir trabalhar ao campo, eles faziam esse traçado todo a pé. E aí iam cantando e iam entoando estas modas, que nós hoje vamos entoar aqui algumas, e eu lembro-me quando miúdo, acordar ao som desses cantares tradicionais e diziam que estávamos na altura da apanha do grão, estávamos Os próprios cantares definiam a estação do ano? Sem dúvida, os próprios cantares davam-nos a imagem do que é que estava a acontecer no momento. Tal como as andorinhas hoje nos anunciam a primavera, estes cantares anunciavam-nos. O que temos aqui é o Alentejo de que anos? Anos 30, 40... Nos anos 30, 40 vestiam como nós estamos aqui a vestir hoje. Era o senhor menino? Era eu bastante pequeno, hoje já são 53 anos, mas retratamos hoje, nos dias de hoje, e com a mentalidade que temos hoje no Alentejo, tudo aquilo que aprendemos em miúdos e vimos muita coisa em pequenos. Não teme que um dia o canto alentejano desapareça? Eu penso que não, porque os alentejanos sabem preservar as coisas e sabem dignificar a sua cultura tradicional. Seria uma grande pena, uma grande perda para todos. Eu queria que me falasse dos trajes que há aqui, mas antes dos trajes tem uma coisa aqui ao sombro que é qualquer coisa de fascinante, meu senhor. Olha, isto é um alforje que tem mais de 120 anos. Isto era do avô da minha mulher e foi a minha sogra que me ofereceu. Ainda há sogras boas. Ainda há sogras boas. Portanto, isto é um alforje não de trabalho, mas um alforje de passeio. Quando os lavradores iam à aldeia, iam à vila, iam fazer compras, levavam estes alforjes porque eram uma mostra de presença. É uma beleza. Fala-me de trajes que, enfim, de qualquer forma, ainda identificam e sempre identificarão o Alentejo. Este aqui, por exemplo, esta poderemos senhora. começar aqui pela mondadeira. O que é que diferencia a mondadeira das outras mulheres que aqui estão? É precisamente o sacho que ela tem nas mãos, o manguito, as botas de atanado, atacoadas até meio da canela, a linha feita a 5 agulhas, e tem as saias apanhadas por causa das sarugas e das espigas para não poderem arranhar as pernas das senhoras. Não é? Tem os manguitos, tem o lenço tal como se usava e tem o seu chapéu para proteger do calor. Ao lado temos um senhor... Ao lado temos ali um senhor com algum porte, aquela barriga é uma barriga alentejana, tipicamente alentejana, e ele representa aqui neste grupo o maioral, o homem que anda com as manadas de vacas e de bois. Ele tem uma moca que é bastante típica. Para que é que servia a moca? Aquela moca servia para afugentar os inimigos e proteger os amigos. E comandar aquelas manadas que ele também comandava. Já tinha relógio, portanto? Tem o seu relógio de bolso. Não é? Tem ali daquele lado um bornal em carneira. Tem os seus safões de pele polida. Tem as botas, os boots de atanado. Enfim, tem o seu porta altivo com o seu chapéu, com a aba de nova. Senhora, lá. A seguir, temos ali o caldeira que mostra o ceifeiro neste grupo. E o traje do ceifeiro, o que é que se diferencia dos outros? Tudo aquilo são tecidos pobres, são chitas riscados, algodão. Tabaqueiro à volta do pescoço. Lenço tabaqueiro à volta do pescoço, tem a cinta de algodão também. E o que é que ele tem ali? Tem o seu safão de pele polida, tem ao lado a sua balsa com a sua foice e os canudos de cana, e tem o boot, a bota caneleira. É tão bonito o Alentejo e os alentejanos. Bom, diga-me uma coisa, e o que é que vamos ouvir agora? Agora vamos cantar uma moda que, quando éramos meninos, ouvíamos a noiva, e cantava nos casamentos. Então, meus senhores, aqui, pelos cantares de Évora,
vamos ficar na abertura desta terceira parte com a noiva. Já o laço te apanhou, Deus queira que sempre diga, se bem estava, melhor estou. E olha a noiva se vai linda, no dia do seu noivado, também eu queria ser. Também queria ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também queria ser casado. E à luz daquela candeia foi feito o meu casamento. Oh, candeia, não te apagues, há de ser um juramento. E olha a noiva se vai linda, no dia do seu noivado, também eu queria ser. Também queria ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado. Também eu queria ser, também queria ser casado. E depois desta bela canção de A Noiva, vou-lhe apresentar uma lenda, a lenda de um cavaleiro que se apaixonou por uma bela donzela chamada Flor. E quando estava doente, a bela donzela Flor levou-lhe uma rosa. Só que o cavaleiro morreu, e a donzela também. Novo casamento, mas ficou a lenda da Flor da Rosa. Foi feito assim para impressionar agentes e atemorizar os inimigos. Visto de longe impressiona. Envelheceu ali como se fosse um gigante solitário no meio da planície. O nome é lindo, Flor da Rosa. De lindo que é, mereceu várias lendas. Uma tem como tema central os amores de um cavaleiro e de uma bela donzela. Era uma vez um cavaleiro que existiu aqui, muito estimado pelas redondezas, pelo povo. Um dia adoeceu gravemente. Como o povo dele gostava, muita gente humilde o visitava. Um dia, entre as visitas, encontrava-se uma bela donzela. Era a noiva do cavaleiro. Chamava-se Rosa e levava para oferecer ao seu amado uma flor com um nome igual ao céu. Quando se viram, os olhos de ambos umedeceram quase até ao choro. O doente recebeu a flor com o nome da noiva e de imediato conhece melhoras, tendo abandonado o leito dias depois. Rosa, a noiva que lhe dera a flor com o seu nome, adoeceu e dias depois morreu. O cavaleiro nunca mais teve alegria. Consumiu dias e gastou anos a chorar Rosa, sua noiva, que no dia em que o visitou, lhe levou uma flor. Chorou e morreu de desgosto. Mas antes da morte, manifestou aos amigos um último desejo: levar para a sepultura a flor que a Rosa lhe dera e que o lugar onde tudo isto se passou recebesse o nome de Flor da Rosa. E assim nasceu a terra que recebeu o mosteiro mandado a construir por Álvaro Gonçalves Pereira. Nele, diz a tradição, nasceu Nuno Álvares Pereira, o condestável, num quarto que hoje recebe gente ilustre. O edifício que estamos a ver nasceu para ser paço fortificado, residência de prior, moradia de frades e igreja. Obra da Ordem dos Hospitalários, que aqui quiseram fazer o centro do mundo. Hoje é simplesmente pousada. Visto de longe, cedo nos apercebemos das divisões da construção. A estrutura amuralhada e ameada foi zona do paço medieval. Ao centro, o narthex antecede a porta de entrada e na extremidade ocidental, a igreja é anunciada por um campanário simples. Lá dentro, vale a pena ver tudo. Os claustros, arcos abatidos e muitos símbolos, sobretudo rosas. Flor da Rosa
vale pela originalidade no panorama da arquitetura medieval portuguesa. A associação da igreja e dependências conventuais a um autêntico castelo com torres ameadas é quase inédito entre nós. E quase no fim deste Portugal português, falta apenas a gastronomia e hoje, meus senhores, 2 receitas. Assado de borrego e um bolo. Um bolo conventual. Chama-se teco-lameco e vale a pena ficar com a receita e provar. Vamos fazer um assado de borrego à nossa moda, que é típico aqui da nossa pousada, que leva o borrego cortado aos bocados. Isto é previamente, tem que ficar do dia anterior, em devinha de alho. E vamos meter aqui. Nós costumamos utilizar este barro, já que Flor da Rosa foi um grande centro oleiro, e nós aproveitamos o barro que dá outro sabor aos alimentos. Agora vamos juntar umas cebolas cortadas em meia lua. Tem que levar bastante cebola para fazer algum molho, visto que isto tem que levar algum molho. Alguns dentes de alho. Um bocado de colorau. Azeite. E vinho branco. E um raminho de salsa. Vamos agora levar ao forno durante aproximadamente 1 hora. Enquanto o borrego está a assar, vamos pôr estas batatas, um pouco de sal, alho bem picadinho e um pouco de colorau, um fio de azeite. Isto agora é bem mexido para as batatas apanharem o sabor do sal. Agora que o borrego já está meio assado, vou retirá-lo do forno e juntar as batatas em volta. Visto que pronto, as batatas só têm que se pôr nesta altura da assadura, porque se meter só isto ao início, elas podiam se desfazer. Voltamos novamente a pôr no forno. O doce que escolhi para fazer é um doce tradicional aqui do Crato, um doce conventual chamado teco-lameco ou teco-lameca. É um doce, portanto, os ingredientes é a água, o açúcar, pau de canela, os ovos, a amêndoa previamente ralada, sem pele, a gordura é a banha e a manteiga. Vamos pôr ao lume o açúcar com a água e o pau de canela. E vai estar ali até fazer ponto de pérola. Entretanto, vou partir os ovos. Vai levar 2 ovos inteiros. E 10 gemas. Esta clara vou pôr aqui, que vai servir mais tarde para a cobertura. Agora temos que aguardar. Agora que o ponto de pérola já está feito,
Vamos apagar, retiramos do lume. Retiramos o pau de canela. E vamos deitar a gordura. Dissolver aqui um bocadinho. Também convém arrefecer um pouquinho. Vamos juntar a amêndoa ralada. Vou mexer os ovos ligeiramente. E vou juntar a mistura anterior. E vamos deitar em forma untada e forrada de papel vegetal. E vai a cozer ao forno médio. E pronto, então fiquemos com uma rapsódia típica e fundamentalmente alentejana no encerramento deste Portugal português que vim fazer a Évora. Eu ouvi, 1000 vezes ouvi, lá no campo rodarem tambores, das janelas bradavam as damas, já lá vem Deus amor. E oh menina, Florentina, és a flor que o meu peito domina, teu amante delirante da viagem chegou neste instante, já cá está o tiro-liro-liro-liro-liro-é, já cá está o tiro-liro-liro-liro-liro-ó, já cá está o tiro-liro-liro, vamos, tiro-liro-liro, abre a porta, oh branca flor. Tenho pena, lindo amor, eu tenho pena. Tenho pena, lindo amor, eu tenho dó. Tenho pena de não ir à fonte, num carro de uma roda só. Num carro de uma roda só. Num carro de uma roda pequenina. Tenho pena, lindo amor, tenho pena. E a pena não é